autoescola, tirando carteira, tá uma correria, acabou que saiu atrasado um pouco dessa notícia aqui do Vitinho, mas recusou-se essa primeira proposta, o lateral de 23 anos. É igual eu falei na introdução do vídeo, se tivesse uma proposta do ponto de vista financeiro, eu duvido muito de que ele não fosse, porque apesar do CRB estar na Série B, né, ano passado ele jogou poucas vezes na competição, esse ano também, ó, somou aí apenas 2 partidas como titular nos últimos 6 jogos, né, então não vem de uma boa fase, e na Série B ficou no banco de reservas contra o Chapecoense e contra o Ferroviário. Lembrando que ele foi muito bem pelo Sampaio Corrêa em 2023, naquela ocasião. Na Série B ele foi o titular da competição, estava emprestado pelo Grêmio, foi o seu último ano de contrato, e aí pelo Sampaio Corrêa 43 partidas e 2 assistências, terminou seu contrato com o Grêmio e assinou de graça com o CRB. Eu acho um bom nome, tá? Não ficaria surpreso se voltasse às tratativas com o jogador, mesmo com essa primeira recusa, né, que pode ser totalmente normal. Tá aqui o desempenho dele na Série B do ano passado, de 2023. No ano passado ele nem chegou a jogar, né, porque chegou na reta final da temporada pelo CRB. E quero que você deixe a sua opinião. Você acha que valeria a pena insistir? Você acha que não? O espaço para comentários está aqui aberto para vocês, beleza? Vou deixar aqui também o link da Betfair para você começar a apostar na estreia do Santa Cruz na Série D. Basta você vir aqui em competições, Brasil, você vai encontrar aqui, ó, Série A, Série B, Série D do Campeonato Brasileiro, e que vão ter aqui as cotações, ó, de vários clubes para você começar a apostar. Lembrando, a partir de R$1 você ainda tem bônus, né, no seu primeiro depósito. O link vai estar aqui embaixo na descrição para essa estreia fora de casa, vencendo 13, 2,60, R$80 aqui, então voltando 208, boa cotação aqui nesse duelo. Quero apostar um valor mais baixo, R$15 para voltar a 39. O link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Então, dando sequência aqui, né, no nosso vídeo, quero falar também sobre essa matéria aqui, ó. Muito obrigado ao Cash Coral e o Santa Cruz Sincerão lá no Instagram. Eles postaram aqui, então, é o seguinte, ó. Com a desistência do Vitinho, o Santa Cruz já está no mercado em busca de um novo lateral esquerdo. E a bola da vez é o jogador Natan, de 26 anos. A negociação está em fase inicial. O atleta também tem passagens por Sport, Remo, Pouso Alegre e Fortaleza, né? Então, assim, é um jogador que também é jovem, 26 anos, que tem sido um reserva imediato, vamos colocar assim, lá no Atlético, porque se você for ver aqui, ó, 11 partidas nessa temporada, até que é um número alto de jogos e uma assistência, porém das 5 partidas dele, inclusive na derrota por 4-2 contra o Atlético Goianiense, ele entra no finalzinho, né, faltando 20 minutos, 15, 16, então foram participações dele bem baixas também do jogador. A única partida dele como titular foi um duelo contra o Uberlândia, né, e também contra o Atlético Mineiro, então na reta final ali do campeonato estadual. Ainda assim, acho que pode ser uma boa alternativa. Ele que já passou, né, inclusive pelo rival, pelo Sport, em 2023. Foram apenas 3 partidas e uma assistência pelo rival. E também jogou pelo Remo em 2024, 13 jogos, até ir para o Atlético, que participou da campanha do acesso. Então, já é um conhecido, vamos colocar assim, dos novos donos, né? Que aí na temporada passada também teve uma participação bem parecida com esse ano. Um reserva imediato pelo lado esquerdo, podendo algumas vezes jogar até um pouco mais avançado, tá? Se você pega aqui um mapa de movimentação, ó, dá para ver que é um lateral esquerdo barra meia esquerda bem ofensivo, tanto no Campeonato Mineiro. A Série B desse ano tem poucos números, mas na Série C do ano passado também foi bem parecido, né? 14 jogos e 4 apenas como titular. Acho que esse é um bom nome. Ficaria essa questão também, porque o CRB está na Série B e o Vitinho não estaria disposto nesse momento. O Natan poderia ir para o mesmo cenário. Mas igual eu falei, dependendo da proposta financeira, eu acho que valeria muito a pena, tá? Muito a pena mesmo, até para ter essa chance de jogar como titular. Então quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, se é uma boa opção ou não, sobre o Natan aí, que está com 26 anos de idade. Estou curioso para ver sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para terminar, tem um jogador aqui que eu deixarei como indicação, que é o Jean Vitor, do Botafogo de São Paulo. Cenário parecido também, porque vai disputar a Série B nesse ano, porém, ele não tem conseguido jogar, né? Então está sendo um reserva, assim como foram os 2 cenários do Vitinho e do Natan. A grande questão é um jogador que certamente teria um salário um pouco mais alto, até porque ele vinha de uma fase boa no Botafogo de São Paulo ano passado e renovou, né, com a equipe. Também passou pelo Cruzeiro em 2021, antes de assinar com a equipe do interior paulista. Se você for ver aqui os números dele, ele começa como titular no campeonato estadual, ó. Você vê aqui, ó, nos duelos contra o Guarani e tudo mais, ele começa como titular. Já no jogo aqui contra o São Paulo, fica no banco e atua aí por poucos minutos. Se você for ver aqui a sequência com o jogador, até pensei que ele tinha jogado contra o Santos naquela estreia do Neymar,
Mas não, ele só tirou a foto mesmo, que se não tiver enganado, teve mais de 150 mil curtidas. Foi um dos primeiros jogadores a tirarem foto com o Neymar ali naquela volta. Eu sabia que ia viralizar aquela foto naquela ocasião. E aí, né, ele não conseguiu jogar nesse ano, 4 jogos apenas, tem muito tempo que ele não entra, acabou perdendo totalmente essa posição de lateral esquerdo, números diferentes do que foi no ano passado, né, que ele, do início da temporada até o fim, sempre foi o titular. 46 jogos, 2 gols e 6 assistências, então foi esse o desempenho aí do jogador no ano passado, tá aqui na Série B, ó, sempre sendo titular, nos últimos 10 jogos, somente um que ele ficou no banco, né, então, e uma participação boa, 2 gols e 6 assistências na Série B do ano passado. Eu acho que é um nome aí que tá, vamos colocar, dando bobeira no mercado, né, não tem conseguido ser titular, e eu acho que caberia tranquilamente na lateral esquerda do Santa Cruz, talvez até com um custo parecido, apesar de ser um jogador um pouco mais velho, né, tem 30 anos, vai fazer 31 no dia 1º de julho. Lembrando que ele já passou na base do Botafogo, é revelado pelo Botafogo do Rio de Janeiro, passou em todos os Botafogos, né? Olha que engraçado. Botafogo do Rio de Janeiro, né? Fez 10 jogos por lá, Botafogo da Paraíba e ainda no Botafogo de São Paulo, fora o Boa Vista, né? Que ainda é tudo começa, se a gente vai ganhar agora, o Cruzeiro pagou 1 milhão e 400, né? Pela sua contratação, e aí ele chegou com uma grande promessa. Ele até começa bem no Cruzeiro, mas logo depois, né, não dá conta de seguir o mesmo caminho, passou por outros períodos, né, o Juventude, Botafogo de São Paulo, pelo Remo em 2023, que naquela ocasião o Marcelo Cabo estava na equipe desde o início do ano e pediu a contratação, mas ele acabou não tendo uma passagem tão longa, né, 4 jogos, ainda rodou por Joinville, CSA, Botafogo da Paraíba e Grêmio Prudente, né, esses dois últimos nessa atual temporada. Então é um atacante que eu falo, meu Deus, vai ser uma grande contratação. Não, mas eu acho que tem um potencial de reerguer, né, o bom futebol dele. Já não tem mais aquele contrato com o Cruzeiro, já se encerrou, tem 24 anos. Eu acho que é um jogador que tem potencial e com um técnico que já conhece ele, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se valeria a pena, se não, jogador de 24 anos, com passagens, né, pelo Cruzeiro e tudo mais. Inclusive já foi especulado em alguns times, como por exemplo o Red Bull Bragantino e no Botafogo, naquela época ali, né, 2021, quando estava bem pelo Cruzeiro na Série B. Só antes de falarmos dos outros nomes, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, conta aqui com a sua ajuda para chegarmos em 70 mil inscritos no YouTube. Assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu time do coração. Então o primeiro passo é você estar inscrito, ó, 67, falta aqui menos de 3 mil inscritos no canal, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Se você quiser comprar a sua também, o link da Food Fanatics está aqui embaixo, você vem, acessa, pesquisa aqui, ó, Santa Cruz, e vai ter várias as opções. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para você assistir os próximos jogos do Santa Cruz, partidas da Série A, Série B, Série C, filmes e tudo mais, por menos de R$30 por mês, junto com a Frota TV. O link do WhatsApp deles vai estar aqui embaixo. Acessa, pergunta lá, tira as suas dúvidas que você vai ter mais informações. O link da Frota TV vai estar aqui embaixo, inclusive com planos, né, especiais para esse início, né, do campeonato estadual, final de estadual e início do campeonato brasileiro. Bom, mais um aqui é o Diego Torres, que eles trabalharam juntos lá no CRB em 2020, né? Então naquela ocasião o Diego Torres estava numa fase muito boa, tanto 2020 quanto 2021. Somando aquela passagem pelo CRB, foram mais de 100 partidas, 17 gols e 15 assistências, né? Um desempenho realmente bem interessante. Então o Marcelo Cabo aí teve uma passagem importante na carreira do jogador, que hoje tem 34 anos e está aí no Vila Nova, né? Não começou como titular na Série B, ele veio perdendo um pouco mais de espaço, mas ainda é uma peça importante no Vila Nova, né? Então temos que ver como que vai ficar essa questão. No ano passado, pelo Amazonas, teve números bons, 5 gols e 9 assistências. Tinha chegado para a equipe em 2023, né? Vindo do Vitória, o Vitória conseguiu acesso com ele até o meio do ano, e aí ele conseguiu acesso não foi até o final do ano no Vitória, né? Mas ele fez parte do time que subiu e ainda ficou na Série B, né? Pelo Amazonas. Foi ano passado, foi o primeiro ano do Amazonas, né? Se eu não tiver enganado, foi isso. Ele foi para a Série C, mas conseguiu acesso, e ano passado jogou a Série B pelo Amazonas. Pelo Vila Nova, então, tem números bons também, né? 1 gol apenas, mas deu 5 assistências, que para a função dele de meia é o que mais importa, né? Vamos combinar. Então, eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo sobre essa opção também, o Diego Torres para meia, né? Inclusive, já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o João Paulo, que é um dos outros nomes que interessam, aquele mesmo, né? Ex-Avaí, passagens pelo Santa lá em 2017, o Diego Torres poderia ser também, né, por que não, uma dessas alternativas. Outro aqui, ó, é o Jean Silva, que eles trabalharam juntos lá na época do Remo, em 2023, naquele início de temporada, foi um pedido dele a sua contratação, e aí ele está jogando pelo Uberlândia nessa atual temporada, então vou deixar aqui o desempenho dele em 2025, pelo Uberlândia, 12 partidas e 3 gols até então, tá?
passagem boa aí no Campeonato Mineiro, jogador que tem 36 anos, já é mais experiente, nem parece que tem isso tudo, e aí pelo Remo naquela ocasião, 31 jogos e 4 gols, ele vinha de uma fase boa, né, pelo Figueirense, pelo Vila Nova, de Goiás, então antes de ter essa contratação, e pelo Ipiranga, lá do Rio Grande do Sul. Ele ficou muito tempo jogando em alguns clubes do interior, né, do futebol do Rio Grande do Sul, até essa passagem, né, por Remo, Figueirense e Vila Nova, disputando aí também algumas edições, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. E você acha que poderia ser uma boa opção o Jean pro decorrer da temporada? Jogador que terminou o contrato dele agora em março com o Uberlândia, então ele está livre no mercado, pode assinar com qualquer outra equipe, e aí já trabalhou, né, com o Marcelo Cabo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você aceitaria, se valeria a pena pensar. 5 partidas então, nessa atual temporada. Ano passado tinha jogado pelo Ipiranga, 37 jogos e 2 gols. Ele que teve uma passagem também, junto com o Marcelo Cabo, lá na equipe do Remo, né? Lembrando que no ano passado foi uma peça importante no Ipiranga, no estadual e na Série C. Naquela ocasião, né, pelo Remo em 2021 e até 2023, passagem aí com um pouco mais, né, de 110 partidas. Tinha jogado no rival também, no Paysandu, durante 2 anos. O Marcelo Cabo em 2023 foi uma das peças, um dos atletas veteranos, era aí justamente, né, o Anderson Shoa, que nessa atual temporada então 5 partidas apenas, mas eu destaco aqui também esse desempenho dele no ano passado, né, que teve uma média muito boa de jogos pelo Ipiranga, somando no total 37 partidas, um clube de Série C, né, que tem um campeonato mais curto. Eu achei que foram números bons. E você? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Indo para a reta final aqui do vídeo, outro que ele trabalhou junto foi o Keke, lá na temporada passada pelo Brusque, né? Então ele teve uma passagem de 12 jogos e 2 gols, somando as partidas então na Série B do Campeonato Brasileiro. E nessa atual temporada